A paz do Senhor a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje na Palavra de Deus eu queria falar sobre a oração, como ela é importante, para que ela serve, o que ela é e por que nós temos que orar constantemente na nossa mente, orar todos os dias, orar sempre, porque isso fortalece a gente no caminho do Senhor. Eu queria falar sobre a oração, que a oração é uma coisa que muitas pessoas não entendem, sabe? Eu gostaria de explicar para vocês que a oração, na essência dela, muitas pessoas não compreendem o que ela é. E muitas vezes tem pessoas que estão, vamos chamar assim, de oração, quando vão orar. Qual que é o erro que elas cometem, que elas não conseguem enxergar? Elas estão visando o ato de orar e não prestando atenção no que elas estão falando. Elas estão falando coisas decoradas, elas estão ali elas estão visando elas estar de joelhos ou elas estar de olho fechado ali onde estiver fazendo aquela oração. Elas não estão prestando atenção no que elas estão falando, elas estão falando coisas repetidas a todo momento, não estão prestando atenção no que estão falando e não estão ouvindo a Deus. Elas não estão ouvindo a Deus. Isso é muito preocupante porque isso não está alimentando o espírito delas, isso não está fortalecendo elas no caminho do Senhor. Essas orações estão sendo feitas na carne, observando esse erro nas pessoas. Eu gostaria aqui de trazer uma estratégia espiritual para vocês conseguirem fazer a oração da forma correta. Primeira coisa, o princípio que eu queria mostrar para vocês é a respeito da oração, que a oração ela é uma conversa com Deus. Imagina você conversando com seus pais ou com seus filhos, e daí você conversa coisas repetidas com eles. Você só fala coisas repetidas, igual um robô. Você fala frases repetidas todo dia. Todo dia, no mesmo horário, você fala coisas repetidas, as mesmas palavras, sabe? Você não fala mais nada. Para seus pais, por exemplo, né? Que é a nossa oração para o nosso pai. Então, vou pegar esse exemplo de uma conversa com seus pais. Essa conversa, você só fala coisas repetidas e robóticas. Tem pessoas que falam assim com Deus e ainda querem que Deus, sabe, ouça elas ou aceite o que elas estão falando. Não estão orando da forma correta porque elas não entendem o que é a oração. Elas estão ouvindo mais ao homem do que o próprio Deus. Porque quando você ouve Deus também não é da Bíblia. Você ouve a Deus quando você escuta um evangelista que está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus ali naquele momento. E as pessoas estão ouvindo as pessoas erradas, não estão discernindo quem é filho de Deus, quem é filho das trevas, sabe? Estão se deixando ser enganadas, acham que ver shorts ou vídeos curtos ali na internet, qualquer vídeo, com aquelas edições assim de pastores pregando super bonito e tem um monte de efeito especial e essa pessoa que tá vendo, ela se emociona e ela acha que isso aí tá fortalecendo ela no caminho do Senhor. As pessoas não estão aprendendo a como fazer a oração, elas não entendem o que é a oração. Então a oração é isso, a oração é uma conversa com o nosso Pai. E essa conversa tem que ser de forma verdadeira e sincera. Você tem que conversar normal com ele, sabe? Tipo assim, vai falar o que você sente, fala o que tá acontecendo no seu dia a dia, fala o que você deseja melhorar. E tem uma situação dentro da oração que é importante e que ela tem que acontecer. E que muitas pessoas talvez nunca tenham chegado nessa questão da oração, que eu chamo assim de, na oração, você se adentrar ao Espírito. Para você se adentrar no Espírito, é quando você faz uma oração e você não fica com seus pensamentos indo para outros lugares, entende? Você está orando, você está falando com Deus, seus pensamentos não podem estar indo para outros lugares, não pode estar indo lá com a sua família, não pode estar indo lá com o seu trabalho, você não pode pensar nos seus problemas, você não pode pensar em outras coisas que não seja esta conversa com o nosso Pai. Quando isso está acontecendo, seus pensamentos estão indo em outros lugares, você ainda está orando na carne. Você precisa orar. Seus pensamentos têm que parar de ir para outros lugares. Ou a sua concentração ela vai aumentar 100% naquela conversa e em Deus e naquilo que você está falando. Quando esse 100% de concentração acontece, então você está adentrado ao Espírito e o Espírito Santo está te conduzindo nas palavras, na oração, para que você ore da forma correta. O Espírito Santo ele faz isso. É o Espírito Santo que conduz a pessoa na oração para que você ore da forma correta ao nosso Pai. Tudo isso em nome de Jesus Cristo, para que você então seja ouvida por Deus. E uma estratégia que eu trago para vocês aqui, a se adentrar em espírito de forma mais rápida, para não demorar tanto, sabe, na oração. Porque leva um tempo ali na oração. Mas sim, não é muito tempo não, tá? É tipo, às vezes pode ser 10 minutos, às vezes pode ser 15 minutos, às vezes pode até ser um pouco mais que isso. Mas leva um tempinho para você se
adentrar no Espírito, ali com o nosso Pai, para você ficar 100% concentrado naquilo que você está falando com Ele. E a estratégia é você fazer perguntas e pedir para Ele te ensinar. Você dizer essas coisas te adentra mais rapidamente, em pouquíssimo tempo na oração, para você se adentrar em Espírito, para você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus de forma mais rápida na oração, é você fazer perguntas ao nosso Pai. Por exemplo, né? Você pede assim: Pai, eu não estou tendo paciência com o meu filho, por favor, me dê mais mansidão, me dê mais paciência. Você está pedindo, certo? Mas quando na oração você faz perguntas a Ele relacionadas a isso, vou dar um exemplo que faria você se adentrar mais no Espírito rapidamente na oração. Nesse mesmo exemplo que eu dei. Pai, eu não estou tendo paciência com meu filho, eu não estou sendo manso com meu filho. Por favor, Pai, me ensina a ser manso com o meu filho, me ensina a ter mansidão, me ensina o que é mansidão, me ensina o que é ser tolerante, me ensina o que é ser paciente, me ensina o significado da paciência. Então, quando você faz perguntas, quando você faz, você pede para Deus ensinar você algo, em vez de simplesmente você pedir aquilo para você ter, mas você pedir para Deus ensinar você pedir para Deus te mostrar o que significa aquilo que você quer agir da forma correta. Aí então, na oração, você se adentra mais rapidamente em espírito para falar com Deus. Então, a oração, ela vai fortalecer o seu caminho com Deus, ela vai alimentar o seu espírito. O seu espírito, ele se alimenta com a palavra de Deus. A oração, ela alimenta o seu espírito também. A oração também, nessa conversa com o nosso Pai, muitas coisas se esclarecem, porque a oração, ela alinha os seus pensamentos do dia. Por isso que a oração tem que ser diária, sabe? Porque todas as coisas que estão acontecendo no seu dia, muitas informações ali que acontecem no seu dia, muitas coisas que às vezes você não entende, que vem do espiritual também, sabe? Elas vão ser esclarecidas, elas vão ser alinhadas, tudo em oração. Nós devemos orar o máximo que conseguir, sabe? Muitas coisas nós descobrimos através da oração, porque o Espírito Santo, ele está te conduzindo naquela oração ali, quando você pede algo para nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, para te esclarecer algo, então o Espírito Santo, ele te guia nas palavras para que Deus ouça aquilo, e se ele vê a legitimidade de um coração sincero e verdadeiro, então ele responde aquela oração, e é esclarecido isso a você, é respondido, é atendido, entende? Muitas vezes as pessoas estão orando, mas parece que sentem que Deus não está respondendo às orações, talvez porque você não esteja fazendo a oração da forma correta, talvez você não esteja ouvindo o que você está falando, talvez você esteja reparando só no ato de orar, ou só no comportamento ali, você não está falando com Deus de forma sincera e verdadeira. E fora que tem as orações contrárias, né, as pessoas desejando o mal para o outro em uma oração. Saiba que na Bíblia fala assim que para essas pessoas que você acha que você tem que pedir algo de ruim para aquela pessoa, muitas vezes até querem usar palavras bonitas para desejar um mal para outra pessoa. Saiba que na Bíblia nos orienta a orar por aqueles que nos perseguem, a amar por aqueles que nos perseguem, amar o próximo como Cristo nos amou. É um amor sacrificial, é quando alguém persegue você, atinge você, causa algum dano na sua vida ou na sua família, quando alguém causa alguma coisa ruim contra a sua vida, você tem que orar para aquela pessoa. Você tem que orar por proteção, você tem que orar para o Espírito Santo habitar naquela pessoa, você tem que orar para os demônios saírem daquela pessoa. Lembre que a nossa guerra é espiritual e não é carnal. Então, quando alguém faz a oração contrária, que nós chamamos, que a pessoa ora uma oração para desejar o que é ruim para aquela pessoa, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos desejar o bem e não o mal. Na Bíblia fala que nós devemos responder o mal como o bem, tá bom? Então, a oração é uma conversa com Deus. Nós devemos orar e vigiar. Nós devemos orar constantemente. Não importa onde você esteja, você pode estar em espírito, orando ao nosso Pai, conversando com Ele, sabe? As coisas acontecem no mundo através da oração, sabe? Deus, ele protege uma pessoa e dá mais tempo pro ímpio se arrepender dos seus pecados e se tornar filho de Deus através das orações dos intercessores que existem no mundo inteiro. Já havia um testemunho, assim, de um pastor
pastor falando que o cunhado dele estava na cadeia e daí teve situações assim onde o cunhado dele acontecia uma reviravolta ali dentro da cela da cadeia ali, que começavam já a querer acusar ele de algo, e ele orando na mente ali, as coisas se ficavam apaziguadas, sabe? Ficava tudo em paz, tudo se resolvia e nada de ruim acontecia com ele, sabe? Porque ele entendeu a verdade ali, que a guerra era espiritual e não carnal. Então não importa que os seus olhos humanos estejam vendo, sabe que muitas vezes vão ser o espiritual regendo esta vida aí, esta vida carnal. 2 dias atrás eu estava em oração, de repente, nesse dia eu estava na casa dos meus pais, eu estava no quarto, e daí na sala da casa, assim, os meus pais começaram, parece que, ter um leve desentendimento ali, e eu ouvi naquela conversa ali, eu comecei a orar, e daí a conversa lá deles se estenderam um pouco. Eu comecei a orar, repreendendo as trevas, cancelando as setas do inimigo, sabe? Ponhando aqueles demônios ao redor, tudo para correr, em nome de Jesus Cristo, cancelando as setas, clamei por anjos acampando ao redor. Terminando, assim, eu terminei de orar, os dois já se entenderam na conversa. Foi assim, cirúrgico, sabe? Terminei de orar, os dois se entenderam na conversa ali, e já foi resolvido. Que, tipo assim, a conversa deles não mudou, assim, não surgiu uma nova resposta nem nada um do outro. Eles estavam insistindo e falando as mesmas coisas um pro outro no desentendimento. E daí, quando eu terminei de orar, os dois se entenderam, sem nenhuma nova resposta nem nada. Simplesmente um entendeu o que o outro tava falando e acabou, e ficou tudo em paz ali, ficou tudo em harmonia. Você vê que era espiritual essa questão. Então você vê que o inimigo, ele atua nos mínimos detalhes ali, no nosso derredor, e nós podemos resolver muitas coisas através da oração. Então a oração, ela é importante quando nós entendemos o que ela é, que é uma conversa com o nosso Pai. E essa conversa deve ser o máximo que nós podemos, o máximo que a gente conseguir estiver em conversa com o nosso Pai, nós devemos fazer, tá bom? É essa palavra de Deus hoje que eu quero trazer um pouco, né, sobre essas informações sobre a oração, para que nós venhamos a orar mais da forma correta. A paz, Senhor, a todos, até a próxima.